Prefeitura Municipal de Lavras. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Estamos aqui no alto da Praça Leonardo Venerando, aqui próximo à Travessa Capitão Valentim Fonseca. Esse personagem ele tem um valor histórico aqui na nossa cidade. Ele era filho de um dos fundadores de Lavras, do capitão Diogo Bueno da Fonseca. E qual a importância dele? Ele foi o instituidor da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O que exatamente era uma irmandade? Era muito comum no período colonial que as pessoas elas se organizavam em associações que eram denominadas irmandades. Essas irmandades elas tinham a finalidade de fazer um culto a algum santo de devoção, mas também eram formas que as pessoas poderiam auxiliar umas às outras. E especificamente as pessoas negras elas tinham grande devoção a Nossa Senhora do Rosário. Foi assim que o capitão Valentim e as pessoas negras, em 1810, elas instituíram a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E, através desse grupo, logo depois, eles construíram uma igreja, que é a igreja original de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja, então, foi concluída em 1818 e ficava justamente nesse ponto onde a gente está. Essa igreja, ela tinha uma grande importância porque ela reunia, então, as pessoas negras. E outro fato importante é que, próximo aqui a ela, existia um cruzeiro. E nesse ponto, os negros eles podiam exercer vários de seus rituais, inclusive a celebração do congado. Agora vocês devem observar que a cidade, com o passar do tempo, ela foi crescendo. Então, observou-se que a igreja, estando nesse ponto, ela ficava inviável de abrir em ruas. Foi assim que, em 1904, optou-se pela sua demolição. Então, a igreja que estava aqui, ela foi demolida e as pedras dela foram usadas na fundação da nova Igreja Matriz de Santana. E nesse processo, a importância dela também como foi construída a nova Igreja Matriz de Santana e perdeu-se a igreja original do Rosário, houve uma troca de nomes. Então, a igreja Rosário que foi perdida, ela passou a ser a antiga Igreja Matriz, recebeu o nome de Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Lavras é um dos municípios mais antigos de Minas Gerais. Os primeiros povoadores que aqui chegaram foi por volta de 1720 ou 1721, e eles vieram de Santana do Parnaíba, que fica em São Paulo. E eles vieram para cá procurando ouro. Eram os bandeirantes procurando as riquezas aqui nas Minas Gerais. E um ponto curioso é que eles trouxeram a devoção de Santana do Parnaíba para cá, no nome original da nossa povoação. O nome original de Lavras era um nome bem maior, era Campos de Santana das Lavras do Funil. Então você observa, Santana, a padroeira dos povoadores, e era também a padroeira dos mineradores. E as Lavras é onde a gente procura ouro ou então trabalha a terra. E o funil, o que era exatamente esse funil? Vocês podem observar que existem 3 rios que se afunilam para cá, que é o Rio Grande, o Rio das Mortes e o Rio Capivari. Os 3 se afunilam aqui na região, tem a divisa entre Lavras e Pestões. E foi em 1720 acharam um pouco de ouro, mas não tanto igual acharam em Ouro Preto ou São João del Rei. E Lavras teve, desde o seu princípio, uma grande veia da agricultura. Então esse era um ponto de atração para cá, porque as terras eram muito boas. Pois então, assim que o capitão Luiz doou os terrenos para a construção da igreja, essa construção foi muito rápida. Entre 1751 e 1754 foi construída então a Capela de Santana original. Aqui no ponto que nós estamos, que é chamado de Capela Mor, esse era o ponto mais antigo da igreja. Há de se entender que essa construção que nós temos hoje, ela não foi feita toda ao mesmo tempo.
e originalmente era só uma pequena capela que ela foi se expandindo ao longo do tempo. Em 1754, então, a capela já estava benta e consagrada, e foi feito tanto o primeiro casamento quanto também o primeiro batismo. É importante aqui para a nossa história é que o primeiro casamento foi feito com um casal de negros, escravos. Era o Manuel Banguela e a Maria Crioula. Mas por que eles tinham esses nomes? Tem que entender que os escravos eles não tinham sobrenomes. Os nomes deles remetiam à origem que eles tinham. E Banguela era um local onde fica em Angola, que existia então uma tribo, que era a tribo dos Banguelas. E eles tinham o hábito de limar os dentes. E por isso que existe a palavra Banguela, que é a pessoa que falta um dente. E porque os Banguelas limpavam os dentes, então tinha essa característica. E o sobrenome da noiva, que era Maria Crioula, o que significa crioulo? É toda pessoa que nasce na América. Aqui no Brasil, esse nome ele ganhou uma conotação negativa, mas se você observar na América Espanhola ou também na América anglo-saxônica, é comum de usar essa palavra para qualquer pessoa, branco ou negro. Nasceu na América, é um crioulo. Então, a Maria Crioula nasceu na América e o Manuel nasceu em Banguela, na África. E esse casamento, então, foi celebrado em 1754, exatamente há 270 anos atrás. Logo depois que foi consagrada a igreja, observou-se um grande crescimento aqui da população de Lavras. Temos que lembrar que até então Lavras era só um povoado fazendo parte de Carrancas. Mas o número de pessoas que veio para cá foi tanto que chegou a ter 1.000 pessoas, enquanto Carrancas só 500. Isso fez as autoridades políticas da época considerarem fazer a troca da sede das paróquias. Então, em 1760, a sede da paróquia, que era em Carrancas, foi transferida aqui para Lavras. E ela então passou a ser a paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Carrancas e de Santana das Lavras do Funil. Então, esse era o nome completo que tinha aqui de Lavras. E isso também teve mais uma leva de aumento aqui da construção da igreja. Em 1765, já foi a ampliação da nave, que é a parte onde ficam as pessoas para participar da missa. E também foi concluído o adro, que é o espaço ao redor da igreja. E aqui do lado, onde tem hoje alguns comércios, algumas pessoas talvez saibam que esse local era um cemitério. Então essa parte toda fazia parte do patrimônio aqui da igreja matriz de Santana antiga. Por volta de 1780, houve mais uma leva de ampliação aqui da igreja. Ela ganhou uma ala lateral e também ganhou os trabalhos artísticos que nós temos hoje. Esses trabalhos artísticos eles são atribuídos ao Joaquim Natividade. Ele é um artista mulato que era originário do Rio das Mortes, que é um distrito lá em São João do Rei. Ele tinha uma oficina de artistas que ia ao longo de vários locais para fazer seus trabalhos. Além de Lavras, ele tem trabalhos em igrejas em Carrancas, São Tomé das Letras, entre outros. A gente pode observar aqui no forro da igreja, tem o trabalho dele. E nesse forro, nós podemos observar a representação da Sagrada Família. No centro da imagem nós temos o menino Jesus e ao seu lado tem os seus pais José e Maria e também os seus avós Joaquim e Ana. E lembrando que a padroeira original aqui da Igreja do Rosário então era Santana. E outros destaques aqui da pintura do Joaquim Natividade, esse aspecto interessante, se nós observarmos aqui as colunas, a intenção do autor é pensar que a pintura representa uma continuidade dessas colunas, para mostrar que quando a pessoa olha para o forro, seria que ela imaginasse que ela está olhando para o céu. Além da Sagrada Família, ele pintou em cada uma das colunas
os 4 doutores da igreja. Então nós podemos observar São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno e também o Santo Ambrósio. São os 4 doutores da igreja. E essas representações das flores, as flores são um aspecto interessante, que as flores, o estilo das flores representa um tipo de assinatura dele. Então cada artista tinha os seus traços. E quando a gente observa algumas peculiaridades dos desenhos, nós conseguimos fazer a identificação de autoria dessas imagens, dessas pinturas. Então aqui é um trabalho do Joaquim Natividade. Todo mundo que visita essa igreja fica admirado com os trabalhos artísticos que ela tem. Então a gente pode observar alguns detalhes muito interessantes. Em primeiro lugar, a mesa do altar, ela é recente, ela não é antiga. Na verdade, ela foi colocada aqui em 2023, mas ela foi feita seguindo os traços artísticos originais. E um nome importante de entender é o que é o retábulo. Retábulo vem da palavra em latim, quer dizer atrás da mesa. Então, atrás da mesa de altar fica toda essa estrutura aqui que é chamada de retábulo. E o retábulo ele é um trabalho feito provavelmente pelo Joaquim Natividade e a sua equipe. Existe uma discussão se ele fazia a parte das esculturas ou ele só fazia a parte da pintura. Mas é certo que era uma equipe que fazia esses trabalhos. E entre esses destaques, nós podemos observar na parte de cima do retábulo, que é chamado talha, tem aqui umas expressões em latim. Por quê? Porque o latim é a língua da Igreja Católica. Então, está escrito Domus mea, mater pulcra dilectionis, domus orationis. Quer dizer, minha casa é uma casa de oração, da Mãe Santa e Querida. É o que está escrito aqui no forro, na talha. Aqui na parte de baixo, onde tem onde tem a Nossa Senhora do Rosário, é chamado de trono. Lá fica a Nossa Senhora do Rosário. Originalmente, lá ficava uma imagem de Santana. Como houve a troca de nomes das padroeiras, então agora nós temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário no alto do trono. Na parte de baixo aqui do retábulo, nós temos 2 menininhos que eles têm o nome em italiano de Puto, em plural Putti. Eles não são originais. Originalmente existiam 4 Putti aqui no retábulo, mas eles foram furtados. E por volta dos anos 70, em 1982, quando foi feita uma grande reforma aqui na igreja, foram recolocados e colocaram 2 desses putti aqui no retábulo. Aqui na lateral dos retábulos existem 2 imagens que não são originais. A imagem de São Francisco, ela ficava originalmente na igreja de Santo Antônio, porque existia uma irmandade de São Francisco naquela igreja. No local onde existe essa imagem de São Francisco, existia uma imagem de São Benedito. Essa imagem de São Benedito provavelmente ficava na igreja do Rosário original, e quando foi demolida, trouxeram para cá. E no outro lado tem uma imagem que é da Nossa Senhora do Carmo. Alguns especialistas consideram que originalmente não era a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Pelas feições dela, aquela imagem representava originalmente Nossa Senhora das Dores, só que as vestes delas é de Nossa Senhora do Carmo. Mas também não é a imagem original que ficava aqui. Então, era uma imagem do São Miguel Arcanjo, que existia uma irmandade de São Miguel que era responsável pelo cuidado do cemitério. Essas 2 imagens que eu falei, tanto a de São Miguel quanto a imagem de São Benedito, elas estão perdidas. E o IPHAN, que é o órgão federal que lida com os bens tombados, sabe da existência dessas imagens e sabe que elas estão perdidas. E há sim uma busca para tentar reaver
tentar descobrir o paradeiro delas e reaver, porque é um patrimônio importante aqui da nossa igreja. A igreja, além das suas funções religiosas, ela era usada por outros objetivos. Um deles era a educação. A educação pública em Lavras surgiu dentro da igreja aqui. Foi em 1783 que vieram os primeiros padres professores. E pode-se dizer que eram um tipo de funcionário público, afinal, o recurso que pagava esses professores vinha direto da coroa. E olha que curioso, como que eles recebiam esse recurso? Existia um imposto da cachaça. Então, as pessoas que produziam e consumiam cachaça, elas pagavam um imposto que era recolhido pela coroa, que canalizava esse recurso para pagar os professores. Olha que lei curiosa, quem sabe a gente aproveita uma lei similar a essa. E o ponto marcante que temos aqui é que um desses professores, agora no século XIX, quando Lavras se torna um município em 1831, um deles era o Francisco de Assis Brasiel, que tinha o apelido de Padre Tutu. Curiosamente, ele é um padre mulato e também baixinho. E era muito comum que negros, às vezes filhos de escravos ou negros libertos, eles tinham acesso à educação e tinham funções tanto de professores quanto de sacerdotes. Então, um dos nossos primeiros professores era o professor e padre Francisco Brasiel, que é também o Padre Tutu. Tem um aspecto arquitetônico importante na igreja, que é essa estrutura que tem aqui, que chama coro, e aqui onde eu estou, que é a tribuna. Essas estruturas, elas tinham uma finalidade de ser o ponto onde havia a música aqui na igreja. Algumas pessoas dizem que essa tribuna ela foi construída para a recepção do Dom Pedro II quando ele viria a Lavras. Eu particularmente não acredito nessa teoria, eu acho mais plausível considerar que ela é usada para música, porque a história mostra que desde 1830 existia uma grande tradição de tocar músicas dentro da igreja. Existia até uma banda municipal e ela executava músicas dentro da igreja. E por volta de 1870, existia aqui um compositor sacro chamado João Francisco da Mata. E essa personalidade é muito importante porque ele era um compositor negro que compôs uma música exatamente aqui, em Lavras. Foi em setembro de 1873, que é uma música chamada Veni Creator Spiritus. E essa música ela foi executada exatamente no aniversário de 150 anos dela. Houve aqui uma execução dessa música pela uma orquestra aqui em Lavras. O Igor fez um trabalho de edição desse Veni Creator Spiritus, um solo ao pregador, uma composição de João Francisco da Mata. E tem um detalhe muito curioso, essa obra foi escrita em Lavras, é uma música daqui de Lavras, antiga, exatamente no dia 4 de setembro de 1873. Portanto, hoje, essa obra completa 150 anos. Não temos notícia de nenhuma execução dela anterior, né? Com certeza, hoje é a primeira vez, depois de séculos que nós apresentamos, vamos resgatar essas antigas sonoridades que ecoavam nas igrejas de Lavras há 150 anos. Então, Veni Creator Spiritus, João Francisco da Mata, o compositor.
O João Francisco da Mata, ele era um compositor lá de São João del Rei, e ele também tinha trabalhos em Oliveira. E alguns pesquisadores de música chegaram a encontrar alguns trabalhos inéditos dele que foram compostos aqui em Lavras. E é um aspecto que merece atenção, porque poucas pessoas conhecem desse fato. Desde a demolição da Igreja do Rosário em 1904, aquela ligação que os negros tinham com a antiga igreja gradualmente passou para essa igreja. Isso muito se deve pela instalação, nessa sala que nós estamos aqui, da Conferência de São Vicente de Paulo. Isso foi em 1908. Um dos fundadores dessa conferência foi o professor José Luiz de Mesquita. E essa conferência se reuniu nesse local aqui até os anos 40. Então, de certa forma, o professor José de Mesquita e a comunidade negra se tornou guardiã dessa igreja. E isso teve muito impacto quando, nos anos 40, a igreja se viu sob ameaça de demolição por causa de especuladores imobiliários. Graças, então, ao professor José de Mesquita e a campanha que ele realizou, a igreja foi tombada como um patrimônio nacional em 1948 e temos ela
presente conosco até hoje. Equipe: Gisele Tronquim Furtado Gonçalves, coordenadora do projeto e videomaker. Giovanni Nemet Torres, pesquisador e historiador. Acervo iconográfico: Biblioteca Nacional, coleção Renato Torres Liebeck, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Bimoreira, Prefeitura Municipal de Lavras, Wikimedia. Compositor: João Francisco da Mata. Música: Veni Creator Spiritus, solo ao pregador. Artista: Orquestra USP Filarmônica, Rubens Russomano Ricciardi, maestro, Lívio Antônio Silva Pereira, tenor. Gravação: Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Lavras, Minas Gerais, 4 de setembro de 2023. Compositor: Manuel Dias de Oliveira. Música: Magnificat, Visitação dos Passos. Artista: Orquestra Sinfônica e Coral Ars Nova da UFMG. Gravação: Mestres da Música Colonial Mineira 1996.